E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a aula é sobre introdução à forense computacional. Esse assunto muito instigante, muito complexo e que permite elucidar muitas informações sobre ataques às redes de computadores e também sobre crimes cibernéticos. Eu vou começar essa aula de hoje trazendo essa frase do There is Zero no filme The Zero Effect. Olha que interessante. Agora, algumas palavras sobre a procura das coisas. Quando você procura algo específico, suas chances de encontrá-lo são bem menores, porque entre todas as coisas do mundo, você está procurando apenas uma. Ao procurar qualquer coisa, suas chances de encontrá-la são bem maiores, já que entre todas as coisas do mundo você tem a certeza de encontrar alguma delas. Isso aqui resume muito bem essa ciência de investigação, ou seja, qual deve ser a sua abordagem ao buscar elucidar ou um crime cibernético ou então um incidente de invasão de hackers como um todo. Você tem que buscar algo específico ou você tem que abrir a mente? Né? A perícia forense é a ciência que busca elucidar, através da recuperação de evidências e o correlacionamento dessas com as circunstâncias, os fatos relacionados a algum tipo de crime ou incidente. Perfeito? Então essa ciência ela vai buscar estabelecer o passo a passo, né? Exatamente o que aconteceu, se não aconteceu. Tem muita gente que imagina que dentro dos computadores é muito difícil fazer o rastreamento. Aliás, boa parte da população imagina isso, mas ao contrário. Dentro do computador fica registrado muitas informações. Qualquer clique, qualquer movimentação é possível que tenha registro. E esse teorema de Locke, que é muito válido dentro das ciências forenses como um todo, também vale para a ciência forense computacional. Ou seja, em qualquer contato, deixa-se uma evidência. Aqui traz o professor Heriberto, ele traz várias características de alguém que queira trabalhar com perícia forense, ele precisa, e até aprender também perícia forense. A pessoa precisa gostar muito da atividade, porque a atividade, como eu já iniciei, é bem complexa, ela não é trivial. A pessoa precisa ter muita paciência, porque às vezes, como eu te disse, ela pode, no início, naquela início da frase, do Zero Effect, às vezes ela pode estar buscando algo bem específico, está com a cabeça muito focada naquilo e deixa de ver o todo. Então, às vezes, as respostas podem não vir no primeiro dia, na primeira hora, no primeiro momento. Precisa ter muita paciência. Precisa ser muito detalhista. Nem todas as pessoas são detalhistas, têm esse perfil. Se você é muito detalhista, isso pode te ajudar bastante. Porque, às vezes, um pequeno detalhe pode te dar a direção para esclarecer um incidente ou um crime. Claro, precisa estudar muito. As tecnologias sempre estão em mudança. Até 20 anos atrás, 30 anos atrás, não se fazia perícia forense em dispositivos móveis. Hoje, basicamente, se faz, grandes partes dos crimes cibernéticos se elucida, se esclarece, fazendo a perícia nesse tipo de dispositivo. Muito importante também conhecer ferramentas. Que ferramentas que eu vou utilizar para cada caso. Há uma gama muito vasta de ferramentas, apesar de existir alguns kits para distribuição Linux que são úteis para basicamente todos os casos, mas há muitas ferramentas disponíveis. Também é importante conhecer as expressões regulares, muito útil na busca de strings dentro de arquivos, dentro de imagens de discos rígidos, tá? Importante conhecer a File System Hierarchy System, que é o sistema de arquivos, a hierarquia do sistema de arquivos do Linux, do Unix como um todo.
Treinar é importante, ser um mestre em sistemas operacionais, sistemas de arquivos, ser criativo, ter vontade de vencer o seu oponente e atualizar-se. E algumas questões interessantes no que tange a crimes cibernéticos, ou principalmente a forense computacional para elucidação de invasões de hackers, que muitas das vezes os primeiros sinais de um problema podem acontecer tarde demais, ou seja, o hacker pode ter invadido determinado computador, determinados ativos, e você não ter percebido, ele ter ficado muito tempo já com essa invasão e só depois de muito tempo você perceber isso, né? E uma vez que aconteceu, como é que eu posso investigar e descobrir realmente o que aconteceu, né? E principalmente, por que é importante saber tudo o que aconteceu na perícia forense, na investigação de um incidente? No que tange a perícia forense, claro, eu quero elucidar um crime, né? Eu quero saber o que aconteceu efetivamente. Agora, dentro da investigação de um incidente de segurança, como qualquer outra, é importante saber qual a causa raiz do problema. Porque enquanto você não descobrir a causa raiz e não atacar a causa raiz do problema, ou achar exatamente qual foi a vulnerabilidade pela qual foi possível invadir ou comprometer o sistema, você não vai corrigi-la, perfeito? E aqui tem algumas etapas para que você precise definir como será a resposta a esses incidentes de segurança. Aqui eu não estou falando de crime, estou falando de incidentes de segurança efetivamente, ok? Então, a primeira fase é uma fase de preparação que envolve dentro aí de toda a política de segurança da informação de uma empresa, ou seja, quais serão os ativos que eu vou proteger e as medidas cabíveis em caso de incidentes. Dentro do estabelecimento de times de resposta a incidentes é muito importante. Veja, dentro da segurança da informação, se vocês veem procurar os principais controles que são importantes implementar, os primeiros controles sempre são os inventários de ativos, os inventários de software. Isso é crucial. E agora, dentro de um time de resposta a incidente, você ainda precisa pegar desse conjunto de inventários quais que você vai efetivamente, né, como que você vai se portar caso cada um desses ativos seja comprometido. O que você vai fazer? Perfeito? Para que depois, caso seja um ativo passível de investigação, você vai utilizar mecanismos e técnicas para identificar a ocorrência do incidente e definir a extensão do ataque. Para depois conter o ataque, né, ou seja, impedir que o invasor consiga acesso a outros sistemas, ou minimizar também a atividade do atacante, para erradicar, né, com a aplicação de filtros, impedimentos, recuperar o sistema, ou seja, eu preciso ter o sistema disponível. Os usuários esperam, a organização espera que os sistemas funcionem. Por fim, um acompanhamento, né, das vulnerabilidades utilizadas pelo atacante, né, como eu disse bem, entender qual que foi o modus operandi daquele comprometimento, para impedir que elas voltem a acontecer, para que elas sejam aplicadas novamente. Então, questões importantes sobre o incidente de segurança, a empresa deve definir o que é um incidente de segurança, né, de acordo com os ativos que deseja proteger, porque às vezes entrar para essa seara aqui pode custar muito, e a gente vai falar disso aqui, de investigar um incidente não é barato, tá? Incidentes de segurança, em geral, são os eventos que vão interromper o procedimento normal de operação de uma empresa que causam algum tipo de crise. Podem ser ataques à infraestrutura de informação da empresa, por exemplo. Como a gente já falou, a prevenção dos incidentes é crucial, ou seja, uma boa estrutura de gestão de segurança da informação, de análise de riscos, né? E a análise forense, aqui a gente está falando do segundo passo do processo, ou seja, depois que aconteceu o incidente, é que eu vou entrar com a análise forense.
a análise forense ela vai ter que seguir alguns princípios, né? Ou seja, primeiro minimizar a perda de dados, porque cada informação, cada detalhe pode ser importante na elucidação desse incidente ou do crime. Evitar a contaminação dos dados, ou seja, porque nós vamos estudar e ver que basicamente montar um sistema de arquivo, por exemplo, já altera a informação, tá? E por isso, para evitar essas duas questões primeiras, é importante analisar impreterivelmente os dados em cópias. Eu não vou usar o original. Eu vou pegar o computador original, o dispositivo móvel original, vou fazer uma cópia daquele dispositivo e eu vou trabalhar na cópia, né? O dispositivo vai ficar em custódia em algum... Se for crime, provavelmente dentro de uma autoridade judiciária. Agora, se for dentro de uma organização, né, vai depender de cada caso, de como ser a questão da operação daqueles ativos. Você vai ter que registrar e partir por princípio, registrar e documentar as ações que você faz, reportar as informações coletadas e, principalmente, manter-se imparcial. E esse ponto, às vezes, é muito difícil, exige muito treinamento, porque, como já dizia o mestre da investigação criminal, né, Sherlock Holmes, é um erro capital teorizar antes de obter todas as evidências, ou seja, eu só vou chegar às teorias, às conclusões, depois que eu tiver todos os fatos, ok? Aqui é válido para a perícia forense computacional, também é para a resposta a incidente de segurança. E aqui é interessante esse ponto, porque, como eu disse, a ciência forense ela não é barata. E há sim razões para não se investigar um incidente. Como disse, o custo pode ser muito elevado. Imagina você ter que deslocar um colaborador da organização para investir boa parte do tempo dele fazendo a investigação do incidente, né? Também a demora, às vezes uma falta de objetividade, aí pode trazer até aquele ponto, aquela dicotomia do início, né? A frase do zero effect, ou seja, eu vou ficar com a mente muito ampla, tentar buscar tudo, ou vou em cima de um ponto específico. Se eu não tiver um objetivo, um motivo pelo qual, né, e for muito amplo, às vezes eu vou gastar muito tempo, vou demorar muito. Né? Como eu disse também, olha aqui o próximo, disponibilização de recursos importantes. Então, como já tinha falado, a perícia forense, a investigação forense é um processo que demanda tempo e recursos e nem sempre pode ser útil para a empresa. Às vezes é mais fácil reinstalar um computador, né? Eu formato o computador está com vírus, foi comprometido, eu vou formatar o computador, baixar a imagem de novo, né? Do que fazer uma investigação. Então, há que se ter muita sensibilidade de quando eu uso e quando eu não uso essas técnicas e ferramentas. Então, por que investigar? Então, você vai identificar os sinais de ataques, determinar a extensão do comprometimento, reconstruir a ordem dos eventos e entender o modus operandi do atacante, ok? E responder questões sobre o que foi comprometido, quando foi comprometido, por exemplo, onde e como foi comprometido, ok? E aí esse modus operandi dos atacantes, né? Porque a informação é sua arma. Conhecendo esse modo de operação dos invasores, você vai poder melhorar suas defesas. Agora, é lógico, veja que isso aqui você vai entrar quando a organização já estiver mais madura em segurança da informação. Se a organização está no início ainda de segurança da informação, há muito o que se fazer antes, né? Se você pensar bem. Técnicas de engenharia social são difíceis de combater. Somente treinamento adequado pode diminuir esse risco. Porque isso é fato. Como diz o Kevin Mitnick, a maior vulnerabilidade da segurança está nas pessoas, sempre estará. E até ele chega a dizer que 40% dos recursos de gestão de segurança deve ser gasto com treinamento de pessoas, ok? Então, a maior parte dos padrões segue o mesmo padrão, por isso é importante a investigação. A identificação do alvo, coleta de informações, a identificação das vulnerabilidades,
comprometimento de sistema, controle do sistema, a instalação de ferramentas, remoção de rastro, manutenção do sistema comprometido. Tudo isso é importante. E aí, como que eu detecto um ataque? Como eu comecei dizendo no início da aula, às vezes um ataque ele pode já ter acontecido há muito tempo e você só perceber depois de algum tempo, principalmente se o atacante ele sabe se camuflar, não se deixa percebido, facilmente, ou seja, não usa os recursos de rede como um todo, não compromete toda a memória RAM, o processamento do computador, ou seja, se ele vai de mansinho, devagarzinho, torna-se mais difícil achar. Ou seja, monitorar a rede, detecção das assinaturas de ataque, por meio de IDS, IPS, o monitoramento de rede com ferramentas tradicionais, como os Zabbix, enfim. Utilização de ferramentas de auditoria e principalmente conhecendo os sistemas e a sua rede. Se você tem colaboradores, analistas que são curiosos, que buscam compreender como que funciona, eles que conhecem um ambiente, geralmente eles conseguem perceber quando algo não está indo muito bem, que pode ser indícios de ataques. Agora, uma questão interessante é que, de fato, mesmo máquinas que têm um alto poder de processamento ou que atendem muitas requisições, em geral, elas acessam os mesmos dados, os mesmos arquivos. Por exemplo, quando você dá um boot no computador, ele varre praticamente os mesmos arquivos sempre, até terminar a inicialização. Então, à medida que o sistema continua tratando os mesmos arquivos, ele literalmente está repisando nas próprias pegadas. Razão pela qual alguma atividade que é incomum geralmente vai se destacar. Ou seja, informações que são raramente tocadas pelo computador. E aqui traz esse quadro que está no livro do Dan Farmer, sobre o nome do livro é Perícia Forense Computacional, Teoria e Prática. Ele traz isso aqui. Ele traz 3 websites, perfeito? E aí, ele traz aqui, por exemplo, ao longo de um ano, nesse site específico, aliás, desculpa, vou começar aqui. Dentro de 24 horas, apenas 2,9% dos arquivos foram lidos ou utilizados nesse site, nesse servidor que hospedava esse site. Em um dia até um mês, 3,6%. De 1 a 6 meses, 9,3%. De 6 meses a um ano, 7,6%. Ao longo de um ano, 76,6%. Ou seja, se você olhar, em geral, dentro de 24 horas, poucos arquivos são utilizados. À medida do tempo, mais arquivos vão sendo usados, mas, de certa forma ou outra, a atividade em comum se destaca. E aí tem 2 tipos de sistemas comprometidos, 2 classificações que você vai analisar. Os sistemas que estão desligados, que são conhecidos como pós-mortem, ou seja, são sistemas que não estão em funcionamento, que não estão ligados efetivamente, ou seja, sistemas que não têm atividade no disco rígido, que as evidências voláteis foram perdidas. E o que são essas evidências voláteis? São as informações que estão, por exemplo, na memória RAM. Quando desliga a memória RAM, o cache também do processador, essa informação se perde, em geral, tá? Na teoria também. Sem atividades do invasor, sem necessidade de contenção do ataque, porque já está desligado. Possivelmente algumas das evidências foram modificadas e pode ser impossível recuperar dados que estejam criptografados. Isso pode ser um grande problema, ou seja, a criptografia ela realmente funciona. E aí os sistemas ligados, que é a live forense, ou seja, à medida que está acontecendo ali, o computador está ligado e você está fazendo a perícia, ou seja, você vai conseguir ver atividades do disco rígido, atividade de rede, ou seja, quais são as conexões que estão sendo feitas, que são muito importantes para poder
perceber se está tendo alguma conexão com outros lugares, outros IPs, enfim, né? As evidências voláteis, você ainda tem condição de recuperar o que está na memória RAM, por exemplo, que é importante, porque caso o HD, os discos rígidos estejam criptografados, ou a própria memória RAM, você consegue ter informações, tá? Então, a possibilidade de atividade do invasor, necessidade de conter o ataque, modificação das evidências e, como eu tinha falado, os dados criptografados podem ser revelados. E aí é importante ver, né, dentro dessa sistemática da Live Forensics, né, para você verificar se o sistema está comprometido, não comprometer evidências, conter o ataque, coletar evidências. E aí, o que eu faço depois, né? Depois que eu coletei essas principais informações, eu vou fazer um power off ou vou fazer um shutdown dessa máquina que está ligada. Ou seja, se eu simplesmente puxar o cabo de energia, eu não vou modificar evidências, mas eu posso corromper alguns dados. E o shutdown, eu vou garantir a integridade, mas eu posso modificar evidências. Então, tem alguns peritos que preferem uma abordagem, outros preferem outra. E quanto à ordem de volatilidade, também é importante saber sobre isso, como as informações elas se perdem à medida que você faz a perícia forense. Então, a análise forense vai envolver um ciclo de coleta de dados e processamento das informações. Quanto mais precisos e completos os dados, melhor, é claro, e mais abrangente vai ser a avaliação forense. Os dados originais permanecem protegidos em estado puro, qualquer análise deve ser realizada com cópia, como a gente tinha falado. Que é engraçado, que a própria ação de coletar um dado pode desencadear alterações no estado ou destruir vestígios, né? E aí é interessante porque na física quântica se fala muito do princípio de Heisenberg, ou seja, quando você está estudando o núcleo atômico e a eletrosfera dos elétrons, né? Que na física quântica você diz que é possível determinar precisamente a posição de uma partícula ou determinar precisamente o movimento dessa partícula. Na verdade, com esse princípio diz que não dá para se fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Mas é engraçado que isso também é aplicável pela própria perícia forense. É o princípio de Heisenberg para a informática forense, né, que ela diz que é o seguinte, que não é simplesmente difícil coletar todas as informações sobre um computador. Na verdade, é essencialmente impossível que isso faça, porque à medida que você está coletando, vai gerar novos logs, novas alterações de memória RAM, seja o que for. Então, é impossível. Tá? Você tem que saber que isso existe, que isso acontece. Por exemplo, programas simples como o date do Unix ou de um relógio qualquer. Ele vai verificar o fuso horário, vai obter data hora e imprimir o resultado. Vai fazer isso sempre, né? Ou seja, mais de 100 chamadas de sistema numa fração de segundo, realizando alterações em diversas partes. Okay? E aqui é a ordem de volatilidade em si. Né? Aqui tem o tipo do dado no lado esquerdo e no lado direito o tempo que esse dado perdura. Ou seja, registradores, memória periférica e memória cache dura nanosegundo o tempo de vida. A memória principal, 10 nanosegundos. O estado de rede, milissegundos. Processo de execução em segundos. O disco, minutos. Disquete, anos. E CD-ROMs, impressões, dezenas de anos. Então a gente vai ficar analisando essas questões. É importante que você saiba isso. Outro ponto que é importante dentro da perícia forense é entender as camadas e ilusões que existem. Né? Porque, na verdade, o computador são sujeitos o tempo todo de ilusão de imagem de camadas de hardware e software. Por exemplo, um sistema de arquivo. Quando você abre lá um HD, na prática ele tem um monte de zeros e uns. É 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1. Mas o sistema de arquivo ele cria uma ilusão. Que determinados trechos, aquilo ali é um arquivo, aquilo ali é uma pasta, né? Ou seja, você tem os zeros e uns ali do HD, você tem a camada ali do sistema de arquivo, e depois você abre um arquivo específico que você vai conseguir ver um e-mail, vai ver uma imagem, né?
Da mesma forma, isso com o monitor. O monitor que você está vendo aqui é uma bela ilusão, porque na verdade você tem vários zeros e uns aqui, né, de cores. E como isso está na prática, né, dentro de uma memória RAM, por exemplo. Os protocolos também, né, o próprio modelo OSI, a ideia é essa, essas camadas elas vão sendo abstraídas. Né? A camada de aplicação não sabe o que está na camada de transporte, ela não vê. Depois que a camada de transporte fez o trabalho dela, a camada de aplicação não vai se preocupar com isso. Então, os computadores funcionam assim. Então, é importante entender esse funcionamento. E aí, para concluir, o sucesso da investigação vai depender de uma preparação prévia. Né? Eu preciso saber o que aconteceu, por que eu vou investigar, qual o objetivo daquela investigação. A informação é a melhor arma que temos contra os invasores. Né? Então, é importante ter em mãos as informações do sistema comprometido, as ferramentas que vão ser necessárias, ter cuidado para não comprometer as evidências, preocupação com a cadeia de custódia de evidências, né? No caso, para garantir a representação dos dados originais, ou seja, ter sempre aqueles HDs, aqueles equipamentos, né? De forma se eu precisar coletar de novo a informação para provar, né? E adotar uma metodologia e procurar ser imparcial e preciso nas suas ações. Nós vamos utilizar essa distribuição do Linux chamada Swift Workstation, que é uma imagem durante o curso nós vamos utilizar o Swift Workstation, que é uma ferramenta, que é uma distribuição Linux muito útil, que vai conter uma gama ferramental muito grande para fazer análise forense. Nós vamos utilizar isso no laboratório, ok? Peço para que você baixe já e tente instalar dentro de um sistema de virtual machine qualquer que você prefira, que você tenha mais familiaridade. E aqui está a bibliografia utilizada para essa aula. Muito obrigado e até a próxima.